Manel, tenha compaixão, tira-nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Muito provável que você já tenha escutado a seguinte frase: lugar de louco é no hospício. Será mesmo? E olha só quem está de volta, e no vídeo de hoje iremos tratar de um assunto sério, tanto quanto os outros que falamos aqui neste singelo canal. Veremos o surgimento dos hospitais psiquiátricos aqui no Brasil, os famosos manicômios e a reforma psiquiátrica através do CAPS. Mas antes, já deixa o seu joinha e como vocês podem ver, o canal ainda é muito pequeno, por isso eu peço para vocês se inscreverem e enviar o link para o seu amigo, para a vovó, para o cachorro, para quem vocês quiserem. Falou? Há tanto tempo, ouvimos falar das diversas atividades realizadas dentro dos famosos manicômios. Mas você sabe qual era a função dessas instituições? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 450 milhões de pessoas no mundo padecem por enfermidades neuropsiquiátricas, como transtornos mentais ou neurobiológicos, ou até mesmo problemas psicossociais, como os relacionados com abuso de álcool e drogas, atingindo a prevalência pontual ao redor de 10%. Além disso, aproximadamente 24% dos pacientes atendidos por profissionais da atenção primária têm um ou mais transtornos mentais. Em outros tempos, a família, quando via alguém com algum tipo de transtorno, enviava para os famosos hospícios para serem tratados. Esses antigos hospitais psiquiátricos, que eram chamados de forma chula como manicômios ou hospícios, tratavam os seus pacientes de um jeitinho muito peculiar. E se você estiver achando que eu estou falando de forma humanizada, você está completamente enganado. No Brasil, o primeiro manicômio foi criado em 1852. Nesse caso, o Hospício Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1912, foi publicada a primeira Lei Federal de Assistência aos Alienados. Logo em seguida, ganhou-se uma especialidade médica destinada ao tratamento dessas pessoas, e isso fez com que aumentasse gradativamente mais o número de instituições destinadas aos doentes mentais. Sendo assim, essas instituições foram construídas somente para fazer um depósito de gente. Isso mesmo. Uma casa de loucos, assim como eram chamados. E isso refletiu muito na qualidade de saúde mental aqui no Brasil, porque não havia qualquer tentativa de desenvolver uma terapia ou algum outro processo terapêutico para amenizar o sofrimento dos internos. A partir de então, houve um aumento de 213% da população internada em manicômios. Essa concepção de saúde mental a partir de instituições manicomiais que instituíam um regime de disciplina de comportamentos indesejáveis à sociedade prevaleceu até os anos de 1980 aqui no Brasil. O sofrimento psíquico para a sociedade ainda é visto como uma ideia de incapacidade e improdutividade, causando uma vergonha em familiares e pessoas próximas com relação à condição do sujeito que sofre. O preconceito a partir desse sofrimento ocorre não só na sociedade de forma geral, mas até dentro de casa e nas próprias instituições que o recebem, sejam elas hospitais psiquiátricos ou hospitais gerais. Portanto, a função principal e a mais antiga é a de recolher os loucos, juntamente com outras minorias, isolando-os em edifícios antigos mantidos pelo poder público. Em seguida, surgiram as instituições hospitalares com o objetivo de realizar o tratamento médico. Porém, os funcionários responsáveis não tinham sequer uma formação médica ou psicológica. E acredite, muitas vezes eram religiosos que iam lá tratar desses loucos. As condições dessas instituições manicomiais eram precárias e a maioria dos pacientes não tinham um diagnóstico fechado de alguma doença mental. Os pacientes eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, pessoas que se rebelavam, gente que se tornava incômoda para alguém com maior poder. E acredite, não precisava de muito.
Às vezes era até alguma mulher que engravidava de algum político casado, acabava sendo mandada para lá. E a maioria das internações aconteciam de forma forçada. Era uma internação compulsória. Além disso, suas refeições principais eram ratos, fezes, água de esgoto, urina, eram espancados, morriam de frio, de fome e de doença. Paradoxalmente, essas instituições justificavam suas práticas com o argumento da necessária limpeza social, livrando a sociedade de sujeitos considerados como parte de uma categoria social de desprezíveis e desajustados, cujos comportamentos eram indesejáveis e inaceitáveis. As instituições manicomiais, portanto, exerciam a função social de disciplinar corpos e comportamentos. Era uma tecnologia de poder que visava atender os padrões de civilidade produzidos na modernidade. A reforma psiquiátrica no Brasil e a implantação dos CAPs. Logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiram na Europa e Estados Unidos movimentos contrários à então tradicional forma de tratamento da loucura. Sabe por quê? Essa rede tradicional trabalhava com modelos terapêuticos precários, com o uso abusivo de psicofármacos, ou seja, o uso abusivo de remédios, e com o isolamento de doentes mentais em manicômios. As consequências foram inúmeras, como superlotação, erros médicos, índices de mortalidade e segregação dos usuários. A emergência de uma reforma no Brasil iniciou-se no final da década de 1970, com a constituição do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, a partir de denúncias contra as violências em asilos e as péssimas condições de trabalho dentro dos manicômios. No entanto, o movimento da luta antimanicomial no Brasil surgiu de forma mais clara a partir do primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental em 1987, cujo lema era por uma sociedade sem manicômios. No Brasil, essa ideia moderna de reforma chegava bem aos poucos, onde defendia o tratamento extra-hospitalar, a limitação do período de internação e a reintegração social e familiar. Em 1989, com a luta antimanicomial, o projeto de lei de número 3.657, proposta pelo deputado federal Paulo Delgado, previa a extinção progressiva dos manicômios, sendo substituídos por outros recursos assistenciais. Com a reforma psiquiátrica, essa lei previa a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais e crítica ao modelo hospitalar como o centro de referência. Então, foi a partir de todos os problemas encontrados dentro das instituições e das diversas críticas à psiquiatria, em 2001 foi aprovada a Lei de número 10.216, conhecida como Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, proporcionando mudanças aos pacientes psiquiátricos, tanto no que diz respeito ao tratamento quanto à visão da loucura para a sociedade. Tanto é que em 2001 foi indicado como o ano de luta por saúde mental e pelos doentes mentais no Brasil, proporcionando novas iniciativas e reorientações. Um dos pontos também defendidos pela reforma é o trabalho interdisciplinar, e não apenas a simples presença de psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, mas sim a valorização desses profissionais. A impossibilidade de solucionar tais problemas propiciou o surgimento de diversos modelos assistenciais, novas teorias e novas práticas. E foi a partir de 1980 surgiram as opções assistenciais, e uma dessas opções é chamada de CAPS, sigla que se dá ao nome de Centro de Atenção Psicossocial, e vem representando a reforma psiquiátrica brasileira, que se dispõe de consultas médicas, atendimento psicológico, serviço social, terapia ocupacional, entre outros serviços humanizados. O CAPS foi implantado em 1987 e em seu projeto
de autoria da Coordenadoria de Saúde Mental, a sua clientela prioritária é descrita como aquela sociedade invalidada, com formas diferentes especiais de ser, com patologias de maior complexidade, de pessoas que têm enveredado por um circuito de cronificação, de pessoas com graus variáveis de limitações sociais e com graves dificuldades de relacionamento e inserção social. O primeiro CAPS do Brasil, denominado Professor Luiz da Rocha Cerqueira, surgiu em 1986, na cidade de São Paulo. Transformou-se esse local num serviço que propunha a evitar internações, acolher egressos dos hospitais psiquiátricos e poder oferecer um atendimento intensivo para portadores de doenças mentais, dentro da nova filosofia de atendimento em saúde mental desse período. Apesar de todas as dificuldades sociais, econômicas e políticas, esses centros foram maneiras criativas de cuidar com responsabilidade de pessoas com problemas psiquiátricos. Utilizavam-se de líderes comunitários, profissionais, materiais improvisados e sucatas para reabilitar as pessoas que, pelos transtornos mentais, eram excluídas da sociedade. As equipes eram interdisciplinares e tinham a proposta de uma ação ligada e, ao mesmo tempo, prevenção, tratamento e reabilitação. A marca dessas estruturas foi o compromisso ético de que todos têm o direito a uma vida digna a respeito da doença mental ou outras limitações sociais e econômicas. Dessa forma, os CAPs se estruturam como um serviço de atendimento diário. Organizam-se de forma a que o usuário, caso necessite, possa frequentar o serviço diariamente e é oferecido uma gama de atividades terapêuticas diversificadas e o acolhimento por uma equipe interdisciplinar. Com a força que a reforma psiquiátrica vinha ganhando, a implantação de modelos assistenciais foram sendo dimensionadas, sendo também atualizados e cada vez mais utilizados como métodos terapêuticos para que haja uma reintegração social. Viu a importância dessa mudança aqui no Brasil? Por isso que importa falar sim sobre essa reforma e sobre saúde mental. Eu fico por aqui, até mais. Meu nome é João Adão Ferreira da Silva, nasci na Goiabeira, em 1958. Eles botaram a gema que eu queria ir embora. Eu quebrei a cela 3 vezes. Aí eles pegaram e botaram a gema em mim.